1 de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler só 2 versículos do texto sagrado e assim caminharemos em nossa meditação dentro do contexto desse texto. Podemos ler juntos, 2 versículos somente aí. 1 Pedro 1, 6 e 7. Queremos falar então, como dissemos no começo do nosso culto, e caminhamos para isso, em orações, em louvores, a respeito de fé. Não aquela fé que dizem por aí, mas a fé que a Bíblia nos ensina e nos convida a ter e até compara com outro tipo de fé que não devemos ter. Mas primeiramente vamos ler o texto. Todos juntos diz assim o verso 6 de 1 Pedro 1. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, por muitas provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a leitura e agora a nossa meditação na sua palavra. Interessante que o apóstolo Pedro aqui faz assim 2 afirmações nesses versículos que nós lemos. 2 afirmações que são fortes. 2 afirmações que, se nós colocarmos a nossa atenção, nós vamos ver que devem mexer com a gente. A primeira é que nós devemos exultar, festejar mesmo, celebrar por aquelas bênçãos que o Pai nos concedeu em Jesus Cristo. Tem que haver ações de alegria, de louvor, de contentamento, de festa. Versículo 3 até a primeira parte do versículo 6, Pedro nos fala de algumas dessas bênçãos que devem encher nosso coração e nossa vida de alegria, de festa. Pedro diz assim: Deus é bendito, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é bendito. Por quê? Porque a sua muito misericórdia nos regenerou, nos fez novos, uma nova vida. E essa nova vida é cheia, é viva em esperança. E essa esperança viva e nessa vida regenerada, a base dela, o caminho dela chegar até nós, não são os nossos esforços, as nossas boas obras, estão garantidas na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque Jesus Cristo ressuscitou, porque Ele é vivo, nos é garantido regeneração e uma viva esperança. E mais ainda, versículo número 4, isso nos leva a uma herança que não se corrompe, uma herança que não tem fim, uma herança que não apodrece, que não enferruja, uma herança pura, sem mácula, uma herança que está reservada, já preparada para nós nos céus. Vamos festejar? Vamos festejar. Por quê? Porque além disso, nós estamos sendo guardados, nós somos guardados pelo poder de Deus. E o poder de Deus que nos guarda age em nós através da fé que temos. Fé que temos em Jesus, o Salvador. Porque a nossa salvação está garantida, está preparada e ela vai se revelar no último tempo. Nisso nós devemos celebrar, festejar, pular de alegria. Uma outra verdade aqui e outra declaração forte do apóstolo Pedro está na segunda parte do versículo 6 e do versículo 7. Pedro diz que o valor desta fé, esta fé que nos conduz para a salvação já preparada a se revelar no último dia, o valor desta fé em Jesus Cristo vai ser provado. Ou seja, Deus vai nos passar por provações ou por prova para testar esta fé. Verso 6, Pedro continua dizendo: embora no presente, no momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro faz uma ligação das provações com a nossa fé. E Pedro diz que é necessário isso acontecer.
para provar a nossa fé. Uma fé que é pregada em muitos lugares aí, que é uma fé que sempre conduz só a alegria, uma fé que não deixa a provação acontecer, uma fé que só garante vitória, vitória, vitória. Pedro fala, peraí, não é bem assim não. Eu quero dizer que, se necessário for, neste momento, vocês vão ser contristados por várias provações. Mas para que isso, Senhor? Será que Deus ele é aquele tipo de pessoa que gosta de ver os outros sofrer? Não! Pedro explica no verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Sua fé tem valor? Valor para quem? Nós gostamos de atribuir valores. Nossa, aquele homem tem uma fé. Olha a fé daquela mulher. Ela tem uma fé. Mas Pedro está falando de um valor dado por Deus à nossa fé. Esse valor confirmado, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvor, honra e glória para Jesus. E hoje nós damos louvores, honras e glórias à fé da outra pessoa. Fé é para glorificar a Deus. Fé é para glorificar Jesus Cristo. Eu quero meditar com você, nesse tempo que temos de meditação, 20 minutos, nessa ideia de a prova da nossa fé. Que a ideia é dada aqui nesses textos que nós lemos, esses 2 versículos que nós lemos. A nossa fé sendo provada. Lembrando que quando lemos a Bíblia, nós vemos, vamos dizer assim, 2 tipos de fé. Vamos lembrar que na Bíblia mostram pessoas que colocam sua fé em Deus, porque estamos considerando aqui que a fé bíblica é crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? É crer no Deus da Bíblia, não em outro. Mas mesmo assim encontramos pessoas com 2 tipos de fé. Por exemplo, o primeiro tipo é aquele tipo de fé que é a fé de Jacó. Aquela fé que diz sim. O exemplo que eu dou para vocês de Jacó, dessa fé tipo sim, está em Gênesis, capítulo 28, verso 20 e 21. Escute só o que Jacó orou e o voto que Jacó fez segundo a sua fé em Deus. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ou seja, Jacó está dizendo, se Deus fizer aquilo que eu quero, Ele vai ser meu Deus. Se Deus fizer aquilo que me agrada, Ele vai ser meu Deus. Se Deus fizer o que me faz chegar bem, aí sim, Ele vai ser o meu Senhor. Mas não é isso que muitas pessoas expressam sua fé, parece que hoje? E até muitas vezes ouvimos falar de pessoas colocando Deus contra a parede. Se Deus não fizer isso, É a fé do si. Se Deus me curar, se Deus me der uma casa, se Deus me der um carro, se Deus salvar o meu casamento, se Deus me fizer uma pessoa rica, se Deus me proteger, se Deus fizer aquilo que eu estou pedindo, aquilo que deseja o meu coração, então eu o servirei. Então eu participarei da sua obra, então eu serei fiel a Ele, então eu serei mais fervoroso na igreja, nas coisas dEle. Mas se Deus... O segundo tipo de fé é aquela fé que diz, ainda que. O exemplo bíblico que eu quero te lembrar é a fé de Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. E é uma fé totalmente contrária dessa fé esboçada por Jacó, baseada no si. A fé de Abacuque, também nessa oração, uma oração cantada, ela nos mostra que, ainda que eu tenho fé. Vou ler para vocês. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto e festejo no Deus da minha salvação. Não é isso que Pedro estava falando? Exulte na sua salvação. Exulte na salvação que você tem em Deus, em Jesus Cristo. Festeje isto. Ainda que. Bem diferente da oração de Jacó, a oração de Abacuque afirma que se o mais básico na vida dele venha a faltar, mesmo que por algum motivo Deus permita que os mantimentos que sustentam a própria vida dele cessem, ele não tenha sustento de vida, a sua fé em Deus, o seu louvor em Deus permanece. Ainda que eu passe por aflições, ainda que eu passe por perdas, ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu não alcance tudo que o meu coração deseja nesta vida, eu me alegro no meu Deus. Estou firme, confiante no meu Deus. É aí que vem a prova da nossa fé. É aí que vem o que Pedro está dizendo ali no seu capítulo 1, de nossa fé ser provada. Por exemplo, versos 5 a 7 de 1 Pedro 1. Sois guardados pelo poder de Deus através da fé. E sois guardados no poder de Deus através da fé para quê? Para salvação já preparada. Salvação essa que vai revelar-se ainda no último tempo, no último dia. E ele continua no verso de número 6. Nisto alegre o seu coração. Nisso agarre e coloque a sua alegria, o seu festejar. Mesmo que por um pouco tempo, por breve tempo, seja necessário que Deus permita sobre a sua vida tristeza por causa das provações. E se Deus faz isso, é porque Deus tem uma razão. Verso 7. É para quê? Para que seja confirmado o valor desta fé que você tem depositado no Deus verdadeiro, Salvador e Senhor. O apóstolo Pedro, através desta carta, ele procura consolar não todos os corações, porque muitos corações não são consolados com essas palavras. Mas se você ver com atenção, ele procura consolar os eleitos que estão passando por problemas. Os eleitos forasteiros da dispersão. Aqueles cristãos que foram expulsos de suas casas, foram expulsos do seu trabalho, foram expulsos da região onde eles cresceram, tinham seus amigos, seus familiares. Foram expulsos por causa da sua fé em Cristo Jesus. E em outros lugares estavam também sendo perseguidos. E Paulo diz, por esse momento, vocês estão contristados, mas fiquem firmes na sua fé. Deus está permitindo isso para provar a fé de vocês. Vocês quem? Os eleitos, os escolhidos de Deus. Pedro está afirmando que eles, como nós, hoje, estão guardados por Deus. Deus é soberano. Verso 1 e verso 5 se complementam. Guardados pelo poder de Deus. Deus está guardando vocês, a fé de vocês, para se completar e a salvação ser efetiva no último tempo. Ou seja, a intenção de Deus, e preste atenção nisso, ela é muito clara. A intenção de Deus não é nos lançar na perdição eterna, permitir que sejamos lançados na perdição eterna, ainda que os nossos pecados nos façam merecedores disso. Por mais certinhos, honestos que sejamos nessa vida, diante do santo e justo Deus, nós somos merecedores da perdição eterna. Mas Deus não quer isso. Por isso Ele trabalha em nós com a sua misericórdia. E o seu desejo é nos justificar através do sangue do seu Filho Jesus. Sangue esse derramado na cruz do Calvário. Exatamente esse é o propósito de Deus. Nos salvar. Na provação, Ele age para fortalecimento de nossa fé no Senhor Jesus Cristo.
porque Jesus Cristo é quem pode nos salvar. Porém, sempre tem mais, né? Ainda que seja desejo de Deus nos salvar, Ele não dispensa que haja em nós a fé que nós lhe devemos. Ele não dispensa a fé. Esta fé que é capaz de vencer tribulações, provações, e ainda que ela se firma no Senhor. Por isso que Pedro diz, e volta a dizer, guardados no poder de Deus, através da fé, é para a salvação. Como nós bem sabemos, nossa salvação só é possível por causa da graça de Deus. É através da graça de Deus. Graça essa que só é manifestada através do seu Filho Jesus Cristo. No entanto, é através dessa fé em Cristo Jesus que nós podemos agarrar, alcançar, ficar firme nessa graça que Deus nos oferece. Efésios capítulo 6, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É obra de Deus, é ação de Deus, é ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que Pedro, então, nesse contexto, ele fala de um misto de alegria e tristeza. Vivemos com alegria, exultante, sim, mas também vivemos em tristeza, que está ali constantemente presente nesta vida, na vida que caminhamos neste mundo, na vida daquele que tem fé. A fé que ainda neste mundo, ainda no presente, verso 6. Por breve tempo, é necessário que seja contristado esse coração por várias provações. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, nós éramos bombardeados por uma pregação de fé que não pode ficar doente, não pode ficar triste, não pode chorar, não pode... É como se o céu já estivesse na terra. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqui na terra há provações e Deus as permite sobre os seus eleitos, seus servos e servas, porque Ele está trabalhando com a fé salvadora. Se há provações e tristezas, mas também há bênçãos que devem produzir alegria, pela esperança que brevemente tomaremos posse da salvação eterna, que está destinada para nós em Cristo Jesus. Verso 3 a 6, relembrando, a alegria da salvação. Mas é importante, é preciso, que certa tristeza em decorrência das lutas, das provações, lutas estas que Deus permite, só acontecem porque Deus permite, venham sobre nós. É necessário que venham sobre nós para testar, para avaliar, para validar, para provar se esta fé é legítima ou se é só fogo de palha. Então, sabe aquele problema que abateu seu coração, sua mente, sua vida? Aquela correria inesperada que te pegou de supetão? Aquela situação nova, pode ser boa ou má, mas que te trouxe muita ansiedade? Você vai o quê? Você vai falar, agir, fazer o que precisa ser feito com fé em Jesus? Ou você vai responder às situações que te cercam com o seu coração, com a sua vontade, na sua força, no que você acha melhor? Nós lemos semana passada, lá em Deuteronômio, Deus falando, olha, eu coloco diante de você a bênção, a maldição, a vida e a morte. Hoje estamos vendo, eu coloco diante de você o agir pela fé, o agir se eu fizer alguma coisa, ou ainda que eu não faça nada, você continua. Os dois exemplos bíblicos que podem nos ajudar, eu quero lembrar você. Novamente o profeta Abacuque, que disse que ainda que tudo faltasse, não lhe faltaria alegria confiante no Senhor, a qual ele encontraria com Deus da sua salvação. Ainda que a figueira não, ainda que não haja fruto, ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja gado, ainda nos currais, ainda que eu me alegro no Deus
Festejo no Senhor, que é a minha salvação. Um exemplo do Novo Testamento é o apóstolo Paulo, desta fé do ainda que. O apóstolo Paulo, ao viver a esperança da salvação, e tão bem que ele escreveu nas suas cartas, em meio a aflições do seu tempo presente dele, ele descreveu assim a sua experiência. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos. Meu Deus. Mas não desanimados. Em tudo perseguidos, mas não desamparados. Em tudo abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Assim então, essa afirmação do apóstolo Pedro aí no verso 7, a nossa fé ela é muito preciosa para Deus. E assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado como o metal que ele é, para se tornar mais puro e mais nobre, a nossa fé também precisa ser provada pelo fogo das tribulações. Por que ela precisa? Porque ela é muito preciosa, muito mais do que o ouro corruptível. Perece, que acaba. A nossa fé não acaba assim como essas coisas materiais ou como o ouro que é matéria. E nossa fé, quando provada e aprovada por Deus, produz mais riquezas ainda. Produz algo que é incorruptível, que não é passageiro, que não é perecível, mas produz e produzirá ainda louvor, honra e glória na revelação de Jesus, ou a revelar o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas por que Deus prova a nossa fé mesmo? Porque o nosso Deus e Salvador Jesus é louvado e glorificado e honrado toda vez que a nossa fé é provada e aprovada. Esse é o nosso testemunho. Quando a nossa fé é provada e ela é aprovada por Deus, Cristo é glorificado. Não é quando o nosso desejo é realizado. Não é quando o que nós queremos acontece. Senão vamos cair no absurdo dessa fé que é dita no mundo, né? O bandido, com fé em Deus, assalta. E dá certo. Ou fé que esse bandido tem, né? Que absurdo é esse? Mas nesse singelo exemplo bobo que eu dou para você, quantos não estão atribuindo à fé coisas absurdas dessa forma? Porque a fé não glorifica a mim ou a minha vida, glorifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E cada vez que a minha fé provada é aprovada, glória ao Salvador Jesus. Por isso que a nossa fé é provada. Também porque aquele que levou a cruz e morreu por nós naquela cruz, disse que só poderá ser seu discípulo quem segui-lo carregando a sua própria cruz. E muita gente acha que a fé livra da cruz. O discipulado é chamado a esta fé em tribulações que no final é vencedora pelo poder de Deus, pela ação de Deus. Lucas capítulo 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E quantos querem ser discípulos de Jesus? Só no se Deus fizer, se Deus me agradar, se Deus tirar, se Deus... Deus prova a nossa fé, porque a fé que nos leva à salvação final é aquela fé que, ainda que em tribulações, ainda que em angústias, ainda que em perseguições, ainda que com fome, ainda que em nudez, ainda que correndo perigos, tenha a convicção que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, do amor do nosso Salvador. Amor esse que é expresso e escancarado
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aonde você está sendo provado em sua fé? É sua fé. Onde ela pode estar sendo provada por permissão de Deus nesse tempo presente? É só por causa da pandemia? Ou tem outra coisa que pode estar provando a sua fé? A sua fé está sendo provada na sua saúde, na sua família, em algum tipo de relacionamento, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu tempo que você vive hoje? A admoestação, a exortação bíblica é muito clara, esforçando-nos com a força que Deus nos dá. Carreguemos a nossa própria cruz, como discípulos de Cristo. E depois de passar pela prova, que sejamos aprovados. Por isso, a Bíblia nos exorta a termos uma fé em Jesus, que quando na prova, sendo aprovados, o nosso Salvador seja glorificado. Esta fé é uma fé que nos faz orar, que nos faz louvar, que nos faz confiar mais em Deus, esperar mais no Senhor, agir sempre conforme os ensinos, as palavras do nosso Mestre Jesus, mas fazendo isso, não para que mas para que, ainda que não alcancemos neste mundo maravilhas, permanecemos no Senhor. E que as pessoas vejam isso em nós, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Fique em pé. Eu quero convidar você a orar entregando o seu culto, esse tempo de reflexão, naquilo que o Espírito Santo falou com você através da reflexão bíblica. E que o Espírito Santo faça-nos ter uma fé que, ainda que nós sejamos firmes e nos alegremos no Senhor. Deus, ao trazermos uma palavra assim, se olharmos para nós mesmos, se olhar para mim, ó Deus, eu vejo que o meu coração tem uma tendência, uma tentação da fé de Jacó. Naquele momento, naquele tempo dele. Se o Senhor, aí então eu vou. Mas sabemos que a tua palavra nos chama mais que isso. Como foi com Jó? Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Porque a sua fé, ainda que perdesse família, bens, amigos, sua fé estava em Deus. Que a nossa fé seja assim. Ajuda-nos, ó Deus, pela ação do Teu Divino Espírito Santo, nos nossos tempos de provações e privações, ó Deus, nos nossos tempos de incerteza, ainda que estejamos passando nesse tempo, que a nossa fé, a nossa alegria estejam no Senhor, que a nossa firmeza e esperança estejam fixas no Senhor e caminhemos provados. E ajuda-nos a sermos aprovados para a glória Tua, ó Salvador Jesus Cristo. Sim, eu peço essa bênção para nós, um fortalecer em fé, para que caminhando em fé, provados na fé, aprovados por Ti, glória ao Senhor nosso em nossas vidas. Encerrando esse culto, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, meu pedido é, abençoa-nos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as eternas consolações e poder do Divino Espírito Santo repousem sobre esta igreja, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém.